Rádio Educativa Univale FM, uma emissora da Fundação Universidade do Vale do Itajaí. Está no ar pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, Violas, Versos e Prosas. Olá, está começando mais um Violas, Versos e Prosas aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Esse é o momento onde nós reunimos alguns dos grandes nomes da nossa música. E hoje o nosso convidado é o compositor, guitarrista, produtor cultural e professor de música, Mikael Graczyk, que desde já eu quero agradecer a participação aqui no programa. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Kátia. Eu que agradeço essa participação no programa. Fico muito feliz. Pois bem, eu vou te apresentar então para os nossos ouvintes e espectadores. O nosso convidado de hoje, ele se divide aí entre Nova Trento e Itajaí, além de integrar vários projetos que com certeza você deve conhecer. O destaque aí para o duo com a querida Elisa Cordeiro, a banda Terra Vista e também o grupo Chico Preto. Eu não vou mencionar todos aqui os projetos que ele participa, senão a gente vai realmente ter muito tempo, mas a gente vai conversar sobre isso no decorrer do programa. Ele começou os estudos dele no violão ainda na adolescência, os palcos vieram logo em seguida, assim como o Conservatório de Música, onde ele se apaixonou pela música brasileira e pelo jazz. Ele é pós-graduado e bacharel em música aqui pela Univale e tem no currículo diversos prêmios, o mais recente, um primeiro lugar no Festival da Canção de Navegantes. A gente vai conversar sobre tudo isso. Mikael, obrigada pela tua participação mais uma vez. Gostaria que você contasse um pouquinho, a gente gosta de resgatar memórias aqui no programa. Como é que começou a tua história com a música? Já, como eu comentei, foi na adolescência e foi com o violão mesmo, é isso? Então, talvez a minha história com a música esteja ligada ao círculo de amizades que eu tinha, né? Não foi uma coisa de família, meus pais não têm nenhuma relação. As pessoas da minha família que tocam, eu tenho um primo, minha família é muito grande, né? Meus pais cada um tem 10 irmãos. Então eu não conheço todos os meus primos bem. Agora, assim, com as redes a gente sabe o que está rolando. Né, assim, ver eles e tal, mas eu não conheço eles pessoalmente, todos eles, mas sei que tem um que trabalha profissionalmente com música, toca acordeon e tal. Mas o meu círculo de amizades, assim, quando a gente entra na adolescência, a gente começa a participar de grupos, né? Acha algum nicho. Eu não sei, eu acho que é comum, assim, eu vejo quando dava aula em escola, assim, para valer, que os adolescentes têm muito disso, né? Tu acha um grupo, talvez tu não se sente tão sozinho, tu vira parte de algo, assim. E eu comecei a andar com a galera do rock and roll, assim, e eu queria andar com eles, eu achava eles legais e tal, virei amigo da turma, eles eram mais velhos, todos eles tocavam em banda, alguns já tocavam assim na noite, ganhando cachê e tal, e aquilo lá, o mundo deles me encantou, né? E assim, eu gostava muito de música, eu lembro que eu tinha um carinho por ouvir música que talvez hoje em dia não tenha tanto, talvez seja diferente assim em relação, sabe, de colocar um CD e ficar só ouvindo música. Só ouvindo, não fazer mais nada, assim. Vou ouvir música agora, até a hora de dormir, né? E passava o CD, tu botava outro e tu ia só fazendo isso. Então, tinha essa relação, né? Tinha o ciclo de amizade, tinha essa relação de gostar de música, de gostar de ouvir. Não entendia nada tecnicamente, né, o que estava rolando. Gostava só de ouvir pelo prazer de ouvir, né? E isso aí que me levou a querer aprender música. Então, quando eu comecei meio tarde, assim, eu tinha uns 13 anos. Eu peguei o violão a primeira vez na mão, eu ganhei de um amigo. Esse violão, eu perdi ele um dia, eu faço um evento, fiz, né, por 16 anos, um terno de reis, não sei se você sabe o que é um terno de reis. Sim, com certeza. Tem bastante cidade pequena, assim, né? Eu comecei a encabeçar um terno de reis quando eu tinha uns 16 anos, aí o cara que eu o violão perdeu esse violão, uma pena, né? Mas o violão aí surgiu como uma oportunidade de pertencer mais a esse grupo, né? E também a tocar as coisas que eu gostava, né? Entender um pouco. E foi isso, esse foi o começo, assim, né? Quando eu tinha um ano, eu não sei se estava tocando há um ano já, assim, aí uma banda da minha cidade que tocava já, ganhava um cachezinho, tocava toda sexta, todo sábado, assim, era bem legal. Eles precisavam de um guitarrista, eles me chamaram e talvez isso foi o que me motivou mais, assim, né? Me encorajou a querer estudar mais e querer aprender mais, e talvez seguir isso como profissão, né? Na verdade, eu demorei mais um tempo para seguir isso, pensar em seguir isso como profissão. Muito bacana, porque na abertura eu mencionei a tua passagem pelo conservatório e também pelo curso de música aqui da Univale, que foi aí, o teu objetivo foi realmente se especializar. Eu gostaria que você compartilhasse o que tu guarda desses dois momentos da tua vida, que com certeza devem ter sido experiências incríveis, né?
Então, eu descobri o conservatório pela internet, né? Ele tinha 2 anos quando eu descobri ele. Então, ele foi formado, eu acho que em 2006 ou 2007, se eu não me engano. E em 2008, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu descobri o conservatório. Foi ali que eu decidi que eu queria trabalhar com música e queria estudar, né? Eu acho que eu vi um blog, cara. Se eu não me engano, era tipo um blog, assim. Era uma coisa bem amadora falando do conservatório, né? Tanto que falava do Carlos Gomes de Blumenau, só que não é a mesma coisa. Ela é uma escola de música livre, como é o de Curitiba também, uma escola de música livre, tu paga, vai lá, faz as aulas e tal. E o Conservatório de Itajaí ele tem uma característica técnica, né? Quando ele foi formado com base em alguns conceitos estabelecidos pela Unicamp, que eles vieram aqui avaliar os professores, a história é essa. E junto com o pessoal daqui, com a Mônica Uriarte, com quem estava encabeçando, formaram o conservatório. Ele era bem recente, ele era bem jovem, e no ano seguinte, 2009, eu me formar no ensino médio, e aquele momento foi o momento que eu decidi que eu ia para o conservatório, né, ia estudar e tal. Eu achei pelo Orkut um cara que estudava no conservatório, o Beto. O Beto é um cara que tem o Coisa e Lousa lá em Penha. Já foi nesse bar aí? Aham, sei. E o Beto, eu não sei se ele vai. Cara, faz muito tempo, ele não vai lembrar. Mas eu fui pelo Orkut, mandei um depoimento para ele. Cara, apaga o depoimento, eu queria uma ideia, se pudesse me ajudar, papapá, papapá. Ele fez uma apostila para mim e para o que era namorado dele na época, que também queria ingressar, ele mandou para mim e tal. E eu estudei com aquilo, eu fazia aula aqui em Nova Trento, né? Hoje eu estou aqui em Nova Trento. Eu te falei que eu sou um nômade, né? Hoje eu estou aqui. E aí, o que acontece é que eu estudei com aquilo, assim, eu fiz aulas, mas para entrar no conservatório era diferente, assim, exigia o lance da leitura, da música brasileira, e eu realmente não tinha eu não tinha isso, assim, ó, eu até tinha internet, mas eu não entendia que aquilo tinha um valor muito alto, né, aquele tipo de cultura, porque a gente, às vezes, né, tem essa mente um pouco fechada, tal, principalmente quando a gente é muito jovem e não tem pessoas no nosso entorno, né, que possam colaborar para que a gente tenha mais amplitude aí no nosso pensamento, né, nas coisas que a vida pode oferecer, inclusive culturalmente. E eu fui para lá um pouco assim, putz, eu quero estudar música, cara. Não importa o que eles vão estudar aqui, não importa o que eles vão ensinar. Eu quero estudar. Então, foi a tomada de decisão. Eu lembro o dia que eu decidi assim, que eu ia trabalhar com música. Tinha um cara aqui da cidade, o Bruno, hoje ele mora em São José. Ele morou um tempão em São Paulo porque ele tocou com o Chitãozinho Chororó há anos, cara. Tocou uns 5, 6 anos com o Chitãozinho Chororó, com batera. E ele trabalhava com música na época já. Ele é um pouco mais velho que eu. E um dia até ele me perguntou o que eu queria fazer. Eu na época, sempre pensei que eu ia ser professor de história e tal. Aí ele disse, então a música para ti vai ser sempre uma brincadeira. E eu não admitia isso, porque, cara, eu gostava muito. O dia que eu decidi, assim. Aí a ida para o conservatório foi um pouco da loucuragem. Eu trabalhava em uma fábrica aqui na cidade, fazia ensino médio. Então ficava o dia inteiro ocupado, né? Quando a gente é adolescente, tem dessas, assim. Eu quebrei o pé naquele ano jogando bola. E aí eu fiquei 6 meses engessado, porque o cara engessou errado. E esses 6 meses eu fiquei estudando que nem um louco, cara. Estudei muito nesse tempo para entrar no conservatório, assim. Por conta, comprei material no Mercado Livre. Foi a primeira compra no Mercado Livre. E, cara, estudei, comprei os DVDs, assim, de aula de música, estudei um monte. Aí, com isso eu consegui entrar, né, no Conservatório de Música. O Conservatório oferece 3 vagas por turno de cada instrumento, né? A minha ideia era a vaga matutina, eu não consegui, daí eu peguei a vaga vespertina, e morei em Balneário Camboriú por 6 meses com alguns amigos, estudando no conservatório. Tudo era muito novo, cara, tudo era muito mágico. Eu tenho muito carinho por aquela época. Eu tenho muito carinho pelas pessoas que eu convivi naquela época e pelos professores que hoje se tornaram meus amigos. A gente toca junto, a gente trabalha junto. O conservatório foi a grande mudança de vida para mim. Eu conheci as pessoas, eu fiz os amigos, pessoas que eu toco até hoje, pessoas que eu não imaginei que eu ia trabalhar e eu tenho uma amizade muito grande hoje com elas, como é o Rafa, da banda Terra Vista, que é o batera, que eu conheci naquela época, e ele já era um baita de um músico, cara. Já tinha tocado com o Celso Blues Boy um tempão, e a gente, cara, eu olhava e ele dizia, meu Deus, esse cara é demais. E aí depois a gente virou amigo na faculdade, formou uma banda, hoje a gente é best friend, aí, amigaço. Que massa. Felipe, o Jadeco, várias pessoas, cara, conheci no Tem uma conservatório. galera envolvida, né, Mica? Olha só, o nosso tempo aqui no programa passa muito rápido e eu quero ouvir a Desculpa, primeira eu falo música demais. do programa hoje. Pode ser? Vamos ouvir Araçá, então, antes da gente fechar o primeiro bloco? É isso, bora curtir Micael Gracic com Araçá, aqui no Violas, Versos e Prosas.
Voltamos com o Violas Versos e Prosas. A gente vai fazer uma pausa bem rápida e a gente já volta com o programa e mais Micael Gracic aqui na Rádio e TV Univale. Violas Versos e Prosas volta já. O ser humano é incrível. A mais perfeita machine learning já criada. Reconhecimento facial. Já nascemos com ele. Somos a única espécie viva capaz de imaginar o que ainda não vimos e criar o que ainda não existe. Porque somos movidos pelo novo. Somos inovação. Somos transformação. Somos universidade. Somos movidos pelo conhecimento. Estamos apresentando Violas Versos e Prosas.
Estamos de volta com o Violas, Versos e Prosas, aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. O nosso convidado de hoje é ele, compositor, guitarrista, produtor cultural, professor Micael Gracic. Obrigada mais uma vez pela sua participação. E eu gostaria de falar um pouquinho do teu lado compositor. Falamos aí do conservatório, das amizades que continuam até hoje, mas eu quero que você me conte um pouquinho do Mica, compositor, que aí tem muitos prêmios no currículo. Como é que surgiu esse teu outro lado e como é que é a tua relação com a composição? Cara, eu sempre gostei de compor, eu sempre gostei de escrever poesia e tal. Eu não tinha muita coragem de mostrar, nunca tive muita coragem. Para as bandas que eu tocava quando era adolescente, assim, cara, eu não tinha coragem de mostrar, ou firmeza, de chegar e mostrar que aquilo era legal de alguma forma, assim, para mim, né? E eu só tive, assim, realmente, não, vou botar na roda quando eu comecei a trabalhar com música, né? E mostrar para os meus amigos, que alguns gostaram, né? Não gostam de todos, nem tudo é tão bom, né? Tem coisas que eu gosto, que eu sou orgulhoso, assim, né? Algumas músicas. E isso, eu comecei para valer com música instrumental, compus algumas coisas instrumentais e depois compus para o Terra Vista, comecei a compor para o Terra Vista. Aí acabou que a gente fez o primeiro disco da banda em 2018, ele tem 10 faixas, então eu compus 9 dessas faixas, uma delas em parceria com o Bira, com o Bira e com o Sete. As outras têm algumas parcerias, assim, mas bem contribuições, né, dos meus amigos, assim, mas basicamente eu compus essas músicas, né, e foram todas gravadas no disco. Então foi uma coisa legal que me encorajou mais a compor. O Chico Preto gravou uma, que a gente vai provavelmente ouvir hoje, Infiltrado no Mangue, né? O Terra Vista também gravou, vai lançar o clipe agora. São duas versões bem diferentes, assim, das músicas. Agora a Elisa gravou também no disco dela, o disco dela vai ter um EP de 5 músicas, tem 3 músicas minhas, e 2 delas já foram premiadas nos festivais, então eu fico muito feliz com isso, né? Uma alegria muito grande. E, cara, essas coisas encorajam a gente, né? O processo de compor, eu componho cantando sem instrumento, geralmente. Eu componho dirigindo, muito. E vou gravando. Curioso! Eu vou gravando. Eu tenho o aplicativo do gravador aí, cara, ele tem 1 milhão de coisas, assim. Às vezes eu não coloco o nome porque eu estou dirigindo e não pode olhar para o celular, mas eu vou gravando todas as ideias que eu tenho. E essa ideia de gravar tudo, cara, uma vez o Arlindo Cruz veio para Itajaí no Festival da Música, e o Chico Preto ficou de guiar ele, levar para o restaurante, levar para o hotel, papapá. E ele disse que o Arlindo Cruz, na época, era o compositor da Globo. Então, ele compunha várias vinhetas e tal. E ele tinha um gravador, cara. Um gravadorzinho analógico. E eles dois estavam conversando, sei lá, almoçando. Daqui a pouco ele fazia, só um minuto. E ele gravava a ideia. No meio da conversa, desligava. Enquanto ele disse que o dia inteiro ele gravava. Todas as ideias. Ou seja, cara, ele não vinha assim, ó, uma fonte de inspiração, bateu e vou fazer aquela música animal, né? Meu lugar, putz, que uma baita música animal. Cara, provavelmente ela foi feita picotada. Foi feito um pedaço, daquele pedaço ele conseguiu expandir, achou um tema, né? Sobre o que essa música fala, e aí ele desenvolveu aquele motivo. Então, assim, ó, eu acho que depois disso eu comecei a adotar essa prática, assim, e eu acho que funciona, cara. E é muito bacana porque tu não deixa passar nenhuma ideia, né? Tudo fica registrado. Tento tudo, porque tem coisas que somem. Elas vão embora, assim, né? Se tu não grava na hora. Exatamente. E tu lembra que talvez fosse boa, tipo assim, putz, talvez ficasse uma coisa legal. Sim, né? muito Mas legal. mais ou menos é isso. Muito bem, Mica. E vamos então ouvir a próxima música do programa, já que você falou aí dos seus parceiros, a gente vai ouvir então Infiltrados no Mangue, que tocou também muito aqui na rádio, assim como as músicas do Terra Vista, e a gente vai curtir agora aqui no Violas, Versos e Prosas. Carioca foi mandado pra cá, barriga verde sem missão de paz. Caricatura encomendada e mal feita pelo tio Sam, que nunca viu e nem ouviu os manguezais. A carioca que se misturar, chinelo e camisa do Mengão. Tudo que gostou ele queria copiar, a geada quis exportar para o Japão. Acarajé, Pelé, afoxé, ginga do mané, leva caninho, café. Acarajé, Pelé, afoxé, ginga do mané, come couro de jacaré. Acarajé, Pelé, afoxé, ginga do mané, baixo do salto em Orifé. Acarajé, Pelé, afoxé, ginga do mané,
carioca até foi escutar pouco de rock samba do Leblon. Ele fez de tudo pra americanizar, porque ele sabe que esse é o país dos sons. É carioca, diz que é nacional, estraga até o dia do saci, engana todo mundo e ainda paga um pau. Só o que ele quer é ver a riqueza daqui. Acarajé, Pelé, afoxé, ginga do mané, oh, leva caninho, café. Acarajé, Pelé, afoxé, ginga do mané, oh, come o couro do jacaré. Acarajé, Pelé, afoxé, ginga do mané, oh, baixo do sal tem orifé. Acarajé, Pelé, afoxé, ginga do mané, oh. Infiltrados no Mangue, mais uma belíssima composição do Mika, que é o nosso convidado de hoje, Mikael Gracic. E eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre essas parcerias, né? Tem o Chico Preto, tem o pessoal do Terra Vista, são projetos diferentes, mas são várias áreas de atuações diferentes também. Conta um pouquinho desses teus projetos, de forma breve, e a importância deles para a tua construção enquanto artista. Então, eu tenho um cara chamado Romero Lubambo, que é um guitarrista que eu gosto muito, que eu fiz o TCC sobre ele. E mais perguntaram para ele assim, cara, como é que tu estuda? Ele fala, eu me preparando para o trabalho. Então, assim, eu tinha uma onda na minha cabeça que eu tinha que estudar muito certas coisas e que o lado de trabalhar com essas coisas, botar na roda, botar para fazer, não iam acontecer. E ao contrário, cara, para mim hoje foi o lance de trabalhar com tantas pessoas diferentes que fez desenvolver o meu trabalho, né, a construção do meu lado profissional. Então, trabalhar com Terra Vista foi um baita aprendizado. E ainda é, porque a gente tem várias coisas para esse ano, vai lançar os clipes, vai gravar o Conexão Catarina, a gente vai gravar com Das Aranha, com o Uniclus, né, com o Nando da Uniclus e com outras pessoas. Então, eu aprendi muito sobre essa coisa de ser um músico base, de ser um músico acompanhador. E com o Chico Preto foi outra onda, né? Foi uma coisa que eu aprendi muito sobre essa coisa brasileira do Chico Sainz, Nação Zumbi, Mundo Livre, também foi muito legal. Tocar samba com a Elisa, que eu aprendi bastante sobre ser acompanhador, tocar com a Bárbara, né? E todos esses trabalhos, o Siri na Lata me ensinou muito, eu já tocava carnaval, mas quando eu entrei no Siri na Lata, eu aprendi muita coisa sobre colar na percussão, sobre como que a percussão, ela define o que a guitarra, o papel da guitarra na música, né? Então, essas parcerias todas fazem a pessoa melhorar como artista, melhorar como músico, né? Ontem à noite, quando eu estava tocando com um monte de gente especial, cara, e foi animal, que foi com a Bárbara, então vai ser o que a gente vai tocar hoje no Carnaval, inclusive, e, cara, eu na hora tava, putz, essa música eu vou colar no Paiva, que tá tocando a célula tal, e eu vou tentar fazer isso. Então, cara, os trabalhos permitem que tu aprenda com as pessoas que estão em volta de ti, isso é muito legal, além de aprender com as músicas, aprender com as pessoas que estão trabalhando contigo. Eu acho que isso aí é uma coisa muito valiosa.
E o que transcende também o teu conhecimento é que tu também dá aula de música, tu tens um projeto, né, aqui em Itajaí, e conta como é o outro lado, estar do outro lado, né, que é ensinar futuros artistas, músicos, como é que é essa sensação para ti? Então, eu dou aula na Escola de Música e Arte Sonora, que é uma escola que fica na antiga Sociedade Guarani, Musical Guarani. É uma escola de música, então é uma aula individual. A gente tem as ideias de que nossos alunos se preparem para o conservatório de música, tenham esse encaminhamento. E eu também dou aula pelo Arte nos Bairros, né? E no Arte nos Bairros, geralmente eu trabalho com crianças, né? São poucas horas, então eu divido o meu tempo uma vez eu dava a minha semana toda de aula e tocava. Hoje eu dou metade da semana de aula, 2 dias, porque senão sem condições, né? E dar aula ainda é muito prazeroso para mim. Eu comecei a dar aula muito novo, quando tinha uns 17 anos. Assim, eu estava indo no ensino médio, para complementar a renda, e foi muito legal. Assim, eu não fiz licenciatura em música, eu fiz licenciatura em artes e fiz o bacharelado em música na Univale, né? Claro que se eu fizesse uma licenciatura, teria mais coisas para agregar, mas esse conhecimento da licenciatura em artes, que tem essas disciplinas, aliado ao conhecimento da música e o trabalho que eu estou fazendo há tantos anos, né, a gente tenta sempre melhorar e tentar botar a música adiante. Então, o importante é botar o som acontecer, né, fazer a música acontecer. O resto vem depois. É verdade. Olha, Mica, o tempo passa muito rápido aqui no programa. Eu quero agradecer a tua participação, por poder compartilhar um pouquinho da tua trajetória, que é brilhante, e eu sei que tem muita gente nos ouvindo e nos assistindo que admira o teu trabalho, que é teu amigo, e a gente ficou muito feliz da tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, né, no programa, contando só um pedacinho dessa história e dos tantos projetos que tu desenvolve e que fazem aí da tua carreira realmente um sucesso. Muito obrigada, viu? Cátia, eu que agradeço o carinho, as palavras, tá? Me sinto muito feliz de estar aqui hoje. É um prazer te conhecer aqui no programa e poder participar. Bem, então, precisando, estamos aí, tá bom? Combinado. Obrigado por exibir as nossas músicas, cara, isso é uma alegria também. Fazer as pessoas ouvirem, isso é muito gratificante. Valeu? Com certeza. E muito obrigada também para o pessoal que estava nos ouvindo, nos assistindo. Lembrando que você pode acompanhar a Rádio TV Univale pelas redes sociais, no Instagram TV Univale, Univale FM, e também já aproveita e segue lá, Micael Gracic com K. Você vai acompanhar todos os trabalhos e projetos do Mica nas redes sociais também. E para fechar o programa, a gente vai ouvir outra música que também toca muito aqui na programação, que é Terra Vista, Caçador de Níquel, composição do nosso convidado de hoje. Um beijo para você e até a próxima. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. La única cosa que no se puede comprar es la vida. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Nosso vizinho Pepe me chamou no muro para hablar um pouco de la revolução. Que ter o que comer é o melhor futuro e que o poder revela quem as pessoas são. O nosso amigo Pepe me encontrou na estrada e quis trocar ideias por um certo momento de como o homem aprendeu pouco ou nada, trocando as selvas por selvas de cimento. Não preciso me apegar a pedaços de papel, onças e peixes desenhados com a tinta do suor das mãos. Nenhum caçador de níquel, a vida inteira caçando e no fim me levar pro chão. Violas, Versos e Prosas, uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV Univale.